Fiquei chocado com o que aconteceu ao embaixador da Rússia na Turquia em meados de dezembro de 2016. Andrei Korlov foi a uma galeria de artes para inaugurar uma exposição quando todos foram surpreendidos. Um indivíduo que fingia ser um dos seguranças do embaixador russo sacou uma arma automática e desferiu diversos tiros, matando o embaixador russo. A cena foi chocante, a cena foi agressiva. Andrei Korlov saiu naquela segunda-feira de casa e certamente nunca imaginara que aquelas seriam as últimas horas da sua vida. Certamente ele não estava preparado para encarar a morte. Você está preparado para encarar a morte? As pessoas não gostam de tratar desse assunto. Na verdade, ninguém estragaria uma festa de aniversário ou a cerimônia de casamento falando sobre morte. As pessoas têm muito reservas e lidam com esse tema com extremada reverência. Curiosamente, o apóstolo Paulo era alguém que não tinha medo da morte. Escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 1, ele diz que para ele o viver era Cristo e o morrer lucro. Logo depois ele afirma que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. No entanto, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo explica por que ele não temia a morte. E você encontra pelo menos 3 razões pela ousadia e coragem do apóstolo Paulo, ou para a ousadia e coragem do apóstolo Paulo. Primeira razão, Paulo não temia a morte, porque ele cria na vida eterna. Ele cria na ressurreição. Segunda razão, o apóstolo Paulo não temia a morte, porque ele sabia que o Espírito Santo era o penhor, a garantia, a segurança e a certeza de que ele teria vida eterna. E a terceira razão, alistada em 2 Coríntios 5, diz respeito ao fato de que Paulo cria nas promessas do Senhor. Meu querido, é possível passar pela vida sem ter medo da morte. E para que não tenhamos medo da morte, a nossa vida precisa ser colocada incondicionalmente nas mãos do Senhor Jesus. Aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, aqueles que experimentaram genuína conversão, não precisam temer a morte, por uma razão muito simples. Porque o Senhor Jesus venceu a morte e a vitória de Cristo Jesus sobre a morte é a garantia de que aqueles que pertencem a Ele ressuscitarão no último dia. A nossa coragem, a nossa ousadia não está na nossa capacidade, mas está na suficiência de Cristo. Por causa da suficiência de Cristo, não precisamos temer a morte. Podemos sair qualquer segunda-feira destas e podemos ser surpreendidos por uma tragédia. E ainda assim, podemos dizer como Paulo, para mim, o morrer é lucro e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Espero que você não tenha medo da morte, por pertencer a Jesus. E se você ainda não pertence a Jesus, espero que você coloque a sua vida integralmente nas mãos daquele que pode dar sentido à nossa existência. Deus te abençoe e até o nosso próximo Café com Fé.